Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Mais que é para Ele. Aleluias. Mais, irmão, mais um pouquinho, Ele merece. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Por Ele nós estamos aqui. É por Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes? Cumprimenta aí o seu irmão, fala que ele está lindo, maravilhoso. Fala que esse vai ser o melhor ano da vida dele. Profetiza na vida dele, irmão. Glória a Deus. Nós estamos num ambiente profético e aquela palavra lançada com fé, ela acontece num ambiente profético. Glória a Deus. Sou o pastor Luiz, casado para sempre com a Clarice. Ela não pôde vir. Ela não pôde vir porque ela está lá com o nosso filho. Está meio doentinho, está com febre o bichinho, mas já foi curado em nome de Jesus. Sou tio da Belle aqui de vocês, a Belle, ó. Sou tio da Belle, do Ney. E hoje eu vim com a Belle. Eu vim de carona com a Belle, gente. Eu cheguei atrasado por causa dela, tá, gente? Brincadeira, brincadeira. Eu tô muito feliz de estar aqui essa noite. Eu creio que Deus tem algo reservado para nós, sabe? Eu tô, meus queridos, esse começo de ano, eu não sei. Parece que é um começo de ano diferente de todos os outros. Eu tenho buscado a Deus como eu nunca busquei antes. Eu e a minha casa, nós temos nos debrulhado assim na palavra de Deus como nunca antes. A minha filha tá ali, ó. A Isabelle tá por aí também. Tem as amigas dela aí. 16 anos, chamou eu e minha esposa para fazer um propósito de leitura bíblica. Nós estamos lendo mais de 10 capítulos por dia. Esses dias assim eu peguei, comecei a orar, a buscar a presença do Senhor. A Bia já tinha ido dormir, era uma meia-noite e pouco. Comecei a orar, e quando a gente começa a orar, a buscar a Deus, a gente é envolvido por aquela glória, por aquela presença, por aquela atmosfera. E ali foi, quando eu fui ver, a janela estava clareando, 5 horas da manhã. E eu chorava, eu deitava, eu levantava, eu ungia a casa toda. E eu parava e lia a Bíblia, e louvava, e 5 horas da manhã, a janela estava clara. Meus queridos, de tudo que eu vou falar aqui essa noite, de tudo que eu vou ministrar, que Deus possa usar a minha vida de maneira poderosa, profunda. Mas se tem alguma coisa que você deve marcar aí, ó, marcar, passar um marca-texto, colocar na tábua do seu coração, é isso aqui que eu vou falar agora. Busque a Deus com todas as suas forças. Esse é o nosso maior propósito nesse ano de 2024. Busque a presença do Senhor. Meus queridos, a gente tem o costume de fazer nossos projetos, colocar no papel nossos planos. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu particularmente eu fiz isso. Eu não fiz nada, nenhum plano, não coloquei nada no papel, nenhum projeto. O projeto maior da minha vida é buscar a presença do Senhor, como eu nunca busquei antes. Porque às vezes a gente prepara um papelzinho um cronograma tão corretinho, uma organização tão exata, tão certinha, que a gente fala assim: Deus, eu me organizei tanto que se o Senhor vir aqui, o Senhor vai atrapalhar. Meus queridos, não faça nada, não tome nenhuma decisão, não trace nenhum plano, se Deus não estiver nele, se Deus não for a prioridade, se buscar Ele não for a primícia da sua vida, se você se relacionar com Ele, sabe, nós nascemos para isso. Então guarde no seu coração, esse ano é ano de nós buscarmos a Deus como nunca antes, porque não vão ser enganados aqueles que estiverem em intimidade com o Senhor, porque aqueles que não tiverem vão ser levados por um tempo egocêntrico, pelo humanismo. O mundo está querendo colocar o homem no centro. Tudo que acontece hoje empurra para colocar o homem no centro. Mas nós sabemos que o centro é de Jesus Cristo. Então nós devemos buscar a face do Senhor, porque nós não seremos confundidos. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus para a gente ganhar tempo. Coloca para mim, meu lindo, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, NVI, por favor. Quero ler aqui com vocês. 1 Coríntios 12. Glória a Deus, como é bom estar aqui, meus queridos. Agradeço
ao pastor Silvio, pastor Michel, as pastoras, pastora Evelyn, pastora Damares, toda a liderança aqui. Amo vocês, nós temos um apreço por vocês, vocês são doidos. E eu sou louco também, irmão. Eu sou louco. Eu fui discipulado pelo pastor Silvio, pela Beli, pelo Ney, pelo Branquinho, pelo Michel. Eles que cuidaram de mim quando eu entrei na igreja. Então eu sou louco, irmão. Sou chapado, eu amo Jesus. Eu sou chapado, eu quero chapar. Eu quero sentir a presença dele. E essa noite aqui, meu irmão, dá liberdade para o Espírito, porque nós vamos sentir a presença de Deus. Nós vamos nos entregar a essa presença gloriosa. Meus queridos, quando eu vou ministrar, eu falo: Senhor, se não for para sentir a tua presença, me embriagar, eu não quero nem pregar, eu não quero nem subir aqui. Irmão, eu quero subir aqui, eu quero ministrar a palavra para vocês, sentindo essa glória, tomando conta de mim. E que você sinta aí, que você receba aí. Essa noite nós vamos nos embriagar da presença do Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo, porque quando a gente se enche do Espírito, a gente recebe direção, a gente está sensível à voz dEle. Nós entendemos qual que é a movimentação nossa nesses dias, por estar sensível ao Espírito Santo. Porque a pior coisa é se movimentar segundo a sua vontade, segundo o seu padrão, segundo a sua consciência, segundo as suas filosofias. Agora a melhor coisa que tem é ouvir a voz de Deus e caminhar sobre essa voz, caminhar sobre essa palavra, caminhar sobre o governo do Senhor. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribuem individualmente a cada um como quer. Até aqui, amém. Você pode sentar aplaudindo a Jesus pela palavra? Galera, é o seguinte, igreja. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai lá na cidade de Corinto, prega o evangelho, né? Prega o evangelho. Ele estabelece ali uma igreja, porque ele era especialista nisso. O apóstolo Paulo foi um dos maiores implantadores de igreja, né? Estabelece ali a sã doutrina dos apóstolos, os princípios, né, que Jesus estabeleceu. Estabelece uma igreja, discipula, prepara pessoas para estarem à frente daquela igreja. E ele vai para outra viagem missionária, vai para Éfeso. Só que na cidade de Corinto, ao decorrer dos anos, começa a ter muitos problemas na igreja. Muitos problemas. E nós vamos entender o porquê começou a ocorrer muitos problemas. A cidade de Corinto é uma cidade grega, né? Há 140 e poucos anos antes dessa situação, dessa passagem aqui de Paulo, teve uma guerra contra os romanos, e os romanos destruíram Corinto. Destruíram. E eles mesmos foram aqueles que ajudaram a reconstruir a cidade. Então, a reconstrução da cidade teve uma forte influência romana. Uma cidade grega, com uma forte influência romana. Uma cidade onde tinha muitos judeus de várias regiões. Macedônia, ali da Ásia Menor, do Oriente Médio. E tinha egípcios, porque de certa forma estava próxima do Egito. Então era uma cidade bem cosmopolita, rica, grande. Historiadores vão dizer que cerca de 500 a 800 mil habitantes. Para 2.000 anos atrás é uma população muito grande, é uma cidade grande, bem cosmopolita, bem miscigenada. E ela também tinha 2 templos muito grandes.
o templo de Apolo e o templo de Afrodite, que ficava num alto monte. Então, essa é uma descrição breve da cidade de Corinto. Eu queria até que eu mandei um mapa, se o menino quiser colocar aqui, para a gente entender um pouco da localização geográfica. Ó, meus queridos, Corinto está aqui, certo? Aqui tudo Grécia. Grécia. Aqui é o Peloponeso, que é uma região montanhosa da Grécia, ao sul. A cidade de Atenas está para cá. A cidade de Esparta está para cá. Corinto está no meio. Essa pequena faixa de terra que é chamada istmo. O que é um istmo? Uma pequena faixa de terra que vai ligar a uma faixa maior. Quem conhece aqui o mapa da América, vai ver que ali na América Central tem um istmo. O istmo do Panamá, que vai ligar a parte norte, Estados Unidos, o México, que é uma parte maior, e vai ligar aqui a América do Sul, Brasil, dimensões continentais. Essa estreita. Imagine a pressão que essa igreja sofria de todos os lados, na cultura, na arte, na questão religiosa. Então teve muitas dificuldades. Ele estabelece ali a igreja, mas tem uma forte cultura, uma forte questão religiosa dos templos de Apolo, de Afrodite. Então às vezes o irmãozinho ali estava começando a ir para a igreja, mas ele, eu acho que aí ele era influenciado, aquela visão grega. Não, você pode ir para a sua igreja cristã, mas não tem problema nenhum você ir lá, adorar Apolo, adorar Afrodite, não tem problema nenhum. Aquela visão filosófica, que pode tudo. É importante a gente experimentar de tudo, é importante a gente conhecer sobre várias coisas. Aquela visão helenista. Então a igreja sofreu uma pressão muito grande. Então ele vem no primeiro, no segundo, terceiro, quarto capítulo, exortando a igreja, questões de problemas. No templo de Afrodite, meus queridos, historiadores dizem que mais de 1000 prostitutas desciam toda tarde para a cidade para se prostituírem em nome de Afrodite. Então tinha muito problema de depravação moral, depravação sexual, muitos problemas éticos, morais, problemas sociais, problemas de confusão, dissensão entre a igreja, dissensão entre irmãos. Esses eram os problemas de Corinto. E o que me chama a atenção é que Paulo, a primeira coisa que ele faz, ele poderia muito bem falar: não, já levantei pessoas para estar à frente, já levantei a liderança, ali já tem pastor, que ele se vire lá. Não, Paulo se preocupa. Paulo toma partido, porque ali é a igreja do Senhor. Paulo faz algo para trazer clareza, solucionar aquele problema. Paulo, ele coloca o coração dele nas questões ali de Corinto. Ele fala: não, eu tenho que ajudar de alguma forma. E ele escreve, ele exorta, ele dá conselho, direção. O primeiro tópico que eu queria colocar-se é fluindo na solução de problemas. Meus queridos, a gente tem o costume de falar: aqui não, lá na sede. Mas lá na sede, na igreja aqui do lado, aqui, qualquer outra igreja tem problema. Tem BO, irmão. Tem BO. Agora, qual que vai ser a nossa consciência? Qual que vai ser a nossa atitude como um cristão, como alguém que faz parte dessa comunidade? Alguém que tem um papel dentro dessa igreja, alguém que faz parte do corpo de Cristo. Eu apontar os problemas, eu observar bem, porque nós somos muito bons nisso, de observar, de achar os problemas, os defeitos. A gente consegue olhar para uma igreja linda dessa e ver uma partezinha que não está pintada. Ou eu vou ser como Paulo: opa, tem problema lá? Eu sou aquele que Deus levantou para trazer solução para esse problema. Fluindo em Deus tem a ver com solucionar problemas. Olha para o seu irmão e fala assim: esse ano você vai solucionar muito problema, irmão. Porque quando eu entendo um pouco sobre ser igreja, é essa consciência que eu tenho. Esse problema chegou até a mim, esse problema eu identifiquei, ou esse problema eu estou envolvido nele, eu vou fazer algo para solucionar. Assim como Paulo. Então nós temos que ter essa consciência de ser solucionadores de problemas. É eu e é você, irmão, que vai trazer
resolução, que vai trazer, sabe, clareza, que vai trazer uma solução, vai trazer uma alternativa boa na direção de Deus, na direção do Espírito, para esse problema, para essa situação. Nós somos levantados para isso, como Paulo toma partido, fala, não, eu preciso fazer algo, e ele escreve, ele dá coordenada, direção. Meus queridos, eu vejo aqui muitos jovens, isso é bom. A igreja que não tem jovens, ela está abortando o seu próprio futuro. Então a igreja precisa investir nos jovens. Uma vez os jovens, jovens profetas, falaram assim para Eliseu: meu senhor, nós devemos construir a escola dos profetas. Eliseu era um homem maduro, profeta levantado por Deus. E Eliseu, ele falou assim: que legal, gostei da ideia. Então vou falar aqui com os mais experientes, que eu já estou nos 40, eu já sou experiente. Quando algum jovem vem com uma ideia, a gente não precisa se ofender. Porque a ideia tem que partir de nós, que é a liderança, que estamos à frente. Quando o jovem vem com uma ideia boa, legal, avalie e fala: legal, gostei, dá para colocar em prática. Eliseu fala: legal, vamos fazer a escola dos profetas. Mas aí os jovens falam, que aí está o segredo também: meu Senhor, só que nós não vamos fazer nada se o Senhor não for à nossa frente, o Senhor nos direcionar. A igreja precisa da movimentação dos jovens, do fogo, dessa energia, sabe, dessa vibração dos jovens. Mas a igreja precisa que os maduros conduzam ela. Agora pensa comigo, associados os dois, a liderança dos maduros, conduzindo, direcionando, aconselhando, e a energia, o motor, essa força dos jovens, a igreja vai arrebentar, irmão. Então trazer solução para problemas é ter essa consciência espiritual, ter essa maturidade que Paulo tinha. Opa, é comigo, espera aí, porque lá é uma igreja que tem um potencial enorme, é grande, população enorme, está sofrendo uma influência sobre vários aspectos. Eu preciso ajudar. Se eu der direção, se eu coordenar, se eu aconselhar, se eu repreender, eles vão amadurecer e daqui a pouco eles não estão mais nesses problemas, eles vão passar para uma outra fase. Agora eu tenho que ter essa consciência que eu sou um solucionador de problemas. Que a igreja fluir no Espírito, irmão, é reparar as brechas. Fluir no Espírito é você edificar o corpo de Cristo. Fluir no Espírito é você ver uma situação e trazer paz, organização, resolver aquele problema. Isso é fluir no Espírito, fluindo na solução de problemas. Esse é o primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês. Que a igreja de Sapopemba, ela possa entender que cada um de nós, cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, nós temos um papel fundamental na solução de problemas da nossa comunidade. Nós devemos ser apaixonados pela nossa comunidade, irmão. Nós respeitamos outros ministérios, admiramos muitos deles, mas eu fui estabelecido aqui. Você foi estabelecido aqui. Você deve ser apaixonado por essa comunidade. Você deve ser um solucionador de problemas dela, porque vai aparecer, irmão. E glória a Deus que apareça, porque tem eu e você para solucionar. Nós devemos ter essa consciência. Outra coisa que me chama a atenção, que Paulo fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês bem sabeis que eram pagãos, gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. E é o segundo tópico, coloca para mim aí: fluindo na verdade da palavra. Paulo fala: não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês já saíram dessa condição de idolatria, de depravação sexual. Vocês já saíram desse mundo. Vocês eram pagãos, vocês eram gentios, vocês conheceram a Cristo, mas havia uma confusão, havia uma negociação de valores. Comecei a entrar nesse evangelho que salva, que liberta. Comecei a ouvir sobre Cristo, que é o motivo das nossas vidas, da nossa alegria, que é o motivo de tudo em nós, é Cristo, irmão. E só que daqui a pouco eles eram levados por essa falsa doutrina, por essa filosofia, por essa mistura, e eles começavam a deixar a verdade da palavra de lado. É sobre isso que eu quero falar agora nesse segundo tópico.
fluindo na verdade da palavra. Meus queridos, nós devemos respeitar toda e qualquer instituição, toda e qualquer opção, toda e qualquer escolha. Isso é ética, isso é moral, isso é constitucional, isso tem a ver com educação, isso tem a ver com uma postura, sabe, de uma pessoa que entende sobre leis, que entende sobre respeito, que entende sobre esses valores. Agora, uma coisa é eu respeitar tudo, devo, como cidadão. Agora, outra coisa é eu negociar a verdade que foi estabelecida sobre a minha vida um dia, eu começar a negociar. Isso não, meu querido. A nossa verdade é a palavra de Deus, poderosa, incomparável, inquestionável, indivisível. A nossa verdade é a palavra, porque o que tem acontecido muito, negociação de valores. Em troca de uma mensagem, de uma ideologia, de um movimento humanista, onde o homem é o centro, nós precisamos ter uma aceitação, e essa aceitação tem feito com que muitas pessoas tenham negociado a verdade. A verdade não tem negociação, a verdade é a palavra. A verdade é a palavra, é o que pauta a minha e a sua fé, é o que pauta a minha e a sua conduta cristã. As pessoas têm deixado a sã doutrina, meus queridos. O amor, a mesa, a compaixão, o amor fraternal, o desapego às coisas materiais, tem deixado a sã doutrina para receber muitas vezes receitas, para receber muitas vezes uns discursos interessantes, legais, para receber uma tendência filosófica bacana. A verdade é a palavra de Deus, e eu e você não devemos negociar com nada. A nossa postura nisso tem que ser firme, porque o que eu falei, aqueles que não for conduzidos pelo Espírito, pela palavra, aqueles que não estiverem sensíveis à voz do Espírito, vão ser levados por tudo isso, porque é atraente, mas aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que meditam nessa palavra dia e noite, aqueles que têm isso aqui como verdade absoluta, estabelecido, deixado pelo Senhor, para a nossa conduta de fé, nossa caminhada, esses não serão confundidos, e nem abalados, e nem enganados, porque a nossa verdade é a palavra, e eu devo fluir na verdade da palavra. Aplauda Jesus. Porque quanto mais eu mergulho, eu me envolvo com essa palavra que é maravilhosa, eu medito, eu mergulho mais profundo, eu vejo que eu sou pecador, que eu preciso dela, eu dependo dela todos os dias da minha vida, não dá para mim vacilar. Eu preciso mergulhar cada dia, porque eu começo a me aproximar do Senhor e eu vejo quão pecador eu sou, quão eu careço dessa graça, quão eu careço dessa misericórdia, quão eu dependo dessa palavra. Eu quero ler aqui um trechinho. Existiu um teólogo, um pastor, escritor muito famoso, muitos livros aí, A.W. Tozer. Ele dizia assim: um homem sincero, com uma Bíblia aberta, um caderno de notas e um lápis, sem dúvida encontrará bem depressa o que há de errado consigo próprio. Sabe quando a gente para de olhar o irmão, julgar o irmão, de prestar atenção muito no gramado do vizinho? Quando a gente mergulha nessa palavra, eu só consigo olhar para as minhas fraquezas, as minhas misérias, os meus pecados. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus, porque aí eu vou parar de julgar as pessoas, eu vou parar de analisar o meu irmão, eu vou começar: analise, pois, o homem a si mesmo. Vou começar a olhar para dentro de mim, meu querido. E nós não podemos negociar essa palavra. Respeite todas as coisas, seja uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, uma pessoa respeitosa. Agora seja ortodoxo. Ortodoxo tem a ver com uma postura reta. A gente fala ortodoxo, já lembra dos judeus lá, com as trancinhas, roupa, papelzão. Mas é uma palavra que tem a ver, orto,
Você vai lá no ortopedista, ele tem a ver com reto, irmão, reto, não se prostra a outra coisa. Quanto a essa palavra, nós temos que ser retos, não se prostrar a nenhum e outro discurso. Eu não estou falando aqui para você não estudar, vai estudar, irmão. Eu sou um estudioso, apesar de ser um pouco desorganizado e preguiçoso, eu sou estudioso. Só que vai estudar, vai aprender sobre filosofia, sobre o mercado de trabalho, empreendedorismo, vai ler best-seller desse, daquele, vai ler. Mas antes, irmão, tenha um prazer, tenha uma primícia, tenha uma dedicação, passe tempo lendo essa palavra, meditando nessa palavra, mergulhando nessa palavra. Agora vai buscar conhecimento em outras áreas. Nós precisamos tomar os postos, os lugares. Quem tem que estar lá é o povo de Deus mesmo. Agora a gente não pode negociar, não pode abrir mão daquilo que Deus tem, daquilo que Deus deu, que é inegociável. Nós não podemos negociar, fluindo na verdade da palavra. Então esse ano você quer ter um ano abençoado, quer fluir, é a palavra, irmão, é a palavra. Mergulha, lê como você nunca leu na sua vida, lê de uma forma que você, nossa, quanto tempo que eu não li a palavra assim, que eu não mergulhava nas escrituras. Eu estou viajando, irmão. Eu, minha filha e minha esposa, nós estamos lendo 12, 13 capítulos por dia, que a Isabelle falou, não, nós temos que ler em 90 dias, eu achei meio doido o negócio. Um pai, quando vê um filho falando de eu quero, é o que você quer para o seu filho, para sua filha. Eu falei, não, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tenho que achar. Tem dia que eu vou ler até 3 horas da manhã, é quando eu achei tempo. Mas eu leio todo dia. Começamos esses dias, estamos em Levítico 2. Quando eu chegar hoje, está faltando 4 capítulos ainda para completar o de hoje. Aí eu vou chegar, vou ler os 4, vou terminar. Ela já terminou, já leu hoje. Mas é isso que a gente quer, que os nossos filhos querem as coisas de Deus, querem as coisas do céu. Mas como eles vão querer se antes eles não veem a gente tendo esse comportamento, essa postura, essa decisão? Que os nossos filhos venham ver nós mergulhando, lendo, estudando, meditando nessa palavra. E que eles venham entender que um dia eles vão ser atacados, como a igreja de Corinto foi, pela arte, pela filosofia, pelas ideologias. Mas se ele foi fundamentado, se ele foi enraizado nessa palavra, pode vir o que vier, ele está pautado na palavra. Ele vai fluir na verdade da palavra. Fluindo na verdade da palavra. Coloca para mim, fluindo na direção do Espírito. Ele continua assim. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ninguém que tem o Espírito de Deus vai falar assim, Jesus é amaldiçoado. Ninguém. E também ninguém fala, Jesus é o Senhor da minha vida, se não for pelo Espírito. E diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Meus queridos, a igreja ela só vai ter êxito em tudo que ela for fazer se ela tiver uma direção do Espírito Santo. Se ela tiver uma direção, se ela for espiritual, se ela tiver com os ouvidos sensíveis a ouvir o que o Senhor tem. Meus queridos, o problema é que muitas vezes a gente não consegue ouvir essa voz. Muito barulho, consegue discernir. Você não consegue ver qual que é a direção, o que Deus está falando, qual é o próximo passo, o que o Espírito está colocando diante de mim. Porque nós estamos em ambientes com muito barulho. É tempo de nós deixarmos esses ambientes e ir para um lugar secreto de silêncio, onde eu possa ouvir a voz do Espírito. É um tempo profético. É um tempo para a igreja entender que a igreja deve ser profética. Eu não venho aqui porque o Fabiano é um profeta, eu vou lá para ouvir o profeta. Eu venho aqui porque é uma igreja profética. Eu não vou lá porque tem alguém que tem o dom da cura, o da paz, tem o dom da cura. Ele impõe a mão e as pessoas são curadas no nome de Jesus. Eu venho aqui porque é uma igreja que tem uma consciência que ela declara cura. Eu não venho aqui porque tem um pequeno grupo de intercessores. Não, eu venho aqui porque é uma igreja intercessora. É tempo de nós assumirmos o nosso papel no chamado, o nosso papel nos dons espirituais, o nosso papel na questão doutrinária,
nas bases, na fundamentação do cristianismo, a igreja toda, a igreja. Porque a gente acaba terceirizando. Quem tem que orar é a Beli. Quem prega é o pastor Silvio. Nós somos a igreja do Senhor. Tudo que é relacionado ao reino de Deus tem a ver comigo e com você. É papel nosso. Bate no peito assim e fala: é meu papel. É meu papel. Declarar cura. Declarar salvação. Pregar a palavra. Evangelizar. É meu papel, é seu papel. Profetizar é nosso papel. Desde que nós venhamos ser conduzidos pelo Espírito, irmão. É um tempo que quem não tiver sensível à voz do Espírito, como eu falei, vai ser enganado. Vai ser enganado. Nós lemos na palavra de Deus, fala da apostasia. Fala da apostasia, nós estamos vivendo. Autoridades tomando decisões que influenciam bilhões de pessoas na humanidade. Agora pode isso. É apostasia, irmão, você não está vendo? É apostasia. Como que eu não entro nesse caminho de apostasia? Como eu não sou levado por esse movimento de apostasia? Se eu estiver sensível à voz do Espírito Santo, eu não serei enganado, nem serei confundido. E como que é para mim estar sensível à voz do Espírito Santo, pastor? Mergulhe na palavra, ore, pratique os princípios que Jesus estabeleceu. Como eu falei, a sã doutrina. Por que, Fabiano? Nós temos tanta facilidade hoje em dia de aprender tantas receitas, os passos para aquilo, não sei quantos passos para isso, arrasta para cima que eu vou te mostrar isso. Mas nós não temos interesse em aprender sobre a sã doutrina, sobre a soberania de Cristo. A soberania de Cristo. Já parou para estudar sobre a soberania de Cristo? Já parou para estudar sobre a obra da cruz, o triunfo da cruz? Já pegou para passar horas, tempo, para estudar, sabe o quê? Sobre as bases, as fundamentações do cristianismo? Já pensou, já A gente tem dificuldade. É tempo de estudarmos mais sobre o Cristo, o Filho de Deus, o Mashiach. Meus queridos, nós não conheceríamos a Deus. Deus se revelou para o povo judeu, deu a Torá para o povo judeu. Nós só podemos conhecer esse Deus, o Deus de Israel, Hashem, Adonai, Elohim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós só podemos chegar até Ele, conhecer a Ele através do Cristo. Nós devemos estudar mais sobre o Cristo. Nós devemos se relacionar mais com o Cristo, o Mashiach, Jesus. Jesus é a revelação para a humanidade do Deus de Israel. É Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Jesus que vai lá, pega eu e você, tira lá, igual tirou eu das drogas lá. Pegou assim, quem já viu aquele, tem uma imagenzinha que está Jesus assim, né? Segurando a mão de um alto. Jesus pegou eu assim, tirou lá do lamaçal do pecado, trouxe eu, falou: a obra redentora da cruz te salva, e agora eu vou colocar você numa igreja, e vai vir irmãos que vão te ajudar, vai te limpar, vai te discipular, e daqui a pouco eu vou te usar. Um dia eu recebi uma palavra, irmão. Tinha acabado de chegar na igreja, drogado, cheirador de cocaína. A Beli cuidou de mim, a Beli e o Ney, eles cuidaram de mim, cheio de costume, cheio de mania, cheio de gíria. Magrelo, feio, hoje eu estou bonito, irmão. Estou bonitão hoje. Magrelo, meu apelido era feijoada, só tinha pé e orelha, irmão. Cheguei na igreja, um culto de jovens, liberaram uma palavra sobre mim. Vem aqui na frente, tá? O jovem, eu fui, cheio de vício, todo cheio de coisa ainda para ser arrumada. Colocaram a mão na minha cabeça e falaram assim, o pastor falou: eu declaro sobre a sua vida que você vai ser um pastor um dia, e Deus vai te usar, você vai pregar o evangelho e Deus vai te usar. Essa palavra hoje ela se cumpre. Mas naquele dia eu recebi
Naquele dia eu recebi. Se você hoje receber pela fé, que eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que tem um Deus que conhece o passado, o presente, o futuro, está atemporal, está sobre o tempo, tem todo o domínio, todo o governo. Você pode ser um grande pregador da palavra, você pode ser um grande levita, um grande evangelista, você pode ser alguém que vai ganhar multidões. Eu declaro sobre a sua vida hoje. Foi liberado sobre a minha vida, eu tomei posse, e eu entrei nesse caminho de ser conduzido pelo Espírito. Meu querido, eu tenho aprendido a cada dia. Estou caminhando, eu tenho que aprender muita coisa, Fabiano. Mas eu já não sou mais aquele Luizinho, velho. Eu já estou amadurecendo, amadureci um pouquinho. Falta muito ainda. Mas eu estou nesse caminho. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser conduzido por Ele, porque Ele tem a direção certa, a direção correta. Porque você tem ido buscar em outros lugares, irmão. Porque você tem ido buscar em outras plataformas, em outras direções, a direção que você precisa, a palavra que você precisa, para sair desse lugar escuro, para sair dessa situação que você se encontra, é aqui, é através do Espírito Santo de Deus, não tem outro lugar. É o Espírito Santo que muda a vida de uma pessoa, e mudou a minha. Eu era triste, irmão, eu já estava ficando velho, não tinha família, não tinha namorada, não tinha ninguém, já estava velho. Perdi muito tempo no mundo. Aí eu escolhi ouvir a voz do Espírito. E aí Ele estabelece sobre as nossas vidas. Porque você começa a caminhar com Ele, e o que você deseja é Ele. Você tem prazer em estar com Ele. E aí Ele prepara a esposa, Ele prepara trabalho, Ele prepara filhos, ministério. Eu sou tão feliz, eu sou tão feliz. Mas uma coisa é primícia na minha vida: eu quero continuar andando com o Espírito Santo. Porque quando nós andamos com o Espírito Santo, nada que nós venhamos construir e conquistar, Fabiano, vai inflar o nosso ego. Que você conquiste, que você tenha milhões, que você tenha bens, que você tenha casas, carros, empresas, mas que a primícia da sua vida seja o Espírito Santo de Deus, porque vai ser corrompido. Nós precisamos ter paciência. Sabe por quê? Arão e o povo de Israel, Moisés sobe para pegar lá as tábuas da lei, os mandamentos, a direção de Deus. E ali ele demora alguns dias. Velho. E o povo começa a pressionar Arão. Moisés, a gente nem sabe se Moisés volta. Acho que Moisés não volta mais. Faz o seguinte, vamos fazer um Deus e vamos adorar esse Deus. E Arão cede, Arão fala: então me dá aí os pingentes, as correntes, os brincos de ouro, me dá aí. Vamos fundir, fazer um bezerro e vamos adorar esse bezerro que tirou a gente do Egito. A falta de paciência, porque a falta de paciência é gerada por uma comparação. Cuidado, irmão. Cuidado com as histórias dos seus amigos. Cuidado com a grama verde do vizinho. Não se compare. Se você anda na direção do Espírito, você sabe o que Deus tem para você. Não se compare com as pessoas, porque isso gera impaciência. A impaciência vai fazer você construir ídolos. Naquele tempo era um bezerro de ouro, hoje às vezes é a reputação. Naquele tempo era idolatria a uma imagem, hoje é a idolatria da reputação, irmão. Saiba, porque para mim, para você saber o que Deus tem que estar em intimidade, tem que estar sensível ao Espírito Santo, porque você não vai ter pressa. Às vezes a gente fala, Deus tem no sentido de que Deus quer que as pessoas se acheguem a Ele quanto antes, né? E a igreja também trabalha. A grande verdade é que pressa é defeito de quem está atrasado. O importante é você estar sobre uma direção. Se você estiver sobre uma direção de Deus, pode passar anos, mas vai chegar o tempo da sua promessa e você não vai se corromper. Agora, se você não estiver numa direção do Espírito, por não estar sensível, você vai construir os seus ídolos. Nós precisamos da direção do Espírito, fluindo no Espírito de Deus. 2024 é para fluir no Espírito. Quem flui no Espírito flui para a eternidade. Dele vai sair rios, não fala rio, fala rios de água vivas que flui para a eternidade. Agora, quem não está no Espírito funciona.
Tudo que funciona um dia para, a bateria acaba, a pilha descarrega, a máquina quebra. É tempo de não funcionar, mas é tempo de fluir no Espírito. Coloca o último para mim, por favor. Eu nem sei quanto que é o tempo que eu estou aqui. Eita, rapaz, já estou passando, meu Deus. Fluindo nos dons espirituais. Isso aqui é muito importante. Eu vou ser breve aqui, meus queridos. E aí ele vem falando sobre os dons. E ele diz assim: e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus queridos, quero falar sobre os dons. A igreja precisa buscar os dons. Eu tenho pouco tempo, tenho uns 15 anos, mas quando eu entrei a gente queria vigília, a gente queria monte, a gente queria buscar. Quem não era batizado buscava igual doido ser batizado, falar em línguas. Hoje as pessoas não querem mais nem falar em línguas. As pessoas não querem nem falar em línguas. Nós precisamos voltar à essência, meus queridos, de buscar Deus. Eu não estou falando que o monte, tem que ir para o monte, porque Deus só fala no monte. Não, isso é ser religioso. Mas de vez em quando ir no monte é bom. Eu não estou falando que é só a vigília que a glória de Deus se manifesta. Não, mas de vez em quando tem uma vigília, Jefferson. É maravilhoso. Ver o couro comer, os irmãos sapatear e a poeira subir, é bom. Só que a gente vai consumindo tantas outras coisas interessantes e perde aquelas coisas essenciais. Nós precisamos, meus queridos, ter os dons do Espírito. Você que não é batizado, você vai ser batizado hoje, em nome de Jesus. O dom da profecia está aí, liberado para nós. Porque às vezes a gente não vê. O irmão se levanta falando em línguas e o outro começa a interpretar. Porque a gente não viu ainda. Quem já viu, glória a Deus. Mas isso acontece. Talvez a gente não está buscando. Será que a gente está buscando os dons? Ou a gente está buscando as séries? Maratonar numa série. Meu querido, ser espiritual é amar a palavra, é amar Jesus, é amar tudo que o reino de Deus estabelece como princípio e mergulhar nisso. Os dons espirituais estão liberados para nós. Nós temos que buscar a palavra de conhecimento. Já pensou, Fabiano, Deus trazer o meu conhecimento? Só você e Deus sabe. E você está ali num momento difícil, amargurado, em uma situação, e Deus traz ao meu conhecimento essa situação, porque é um dom, a palavra de conhecimento. Eu chamo você, fala no seu ouvido: Deus mandou te dizer isso, isso, isso. Irmão, vai testificar a sua fé. Você vai andar mais 40 dias com aquele alimento ali, e você não vai esmorecer. Palavra de sabedoria, igual Deus fez com José. Deus levantou José lá no Egito, porque uns têm cargo, mas a autoridade está na mão de outros. Faraó tinha um cargo, José tinha autoridade. Esses dias Deus não está procurando homens e mulheres de informação, não. Deus está procurando homens e mulheres de revelação. De revelação. E José fala o seguinte: esse sonho é o seguinte, deixa comigo, porque o Deus de Israel, Ele me falou, Ele me trouxe a palavra de sabedoria. Então vai ter 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 vacas gordas, 7 anos abençoado, colheita à vontade. 7 vacas magras, miséria, fome sobre a terra do Egito. Agora a palavra de sabedoria, Deus trouxe o conhecimento, revelou o sonho, trouxe o conhecimento. Agora a palavra de sabedoria dá uma direção. Faz o seguinte: constrói celeiro por todo o Egito. Nesses 7 anos de fartura, de bênção, nós vamos comer o necessário e guardar. Porque quando chegar aos 7 anos de fome, toda a terra vai estar, todas as nações em volta vão estar no veneno e vão vir aqui comprar alimento do Egito. E o Egito se manteve próspero, abençoado, forte, poderoso, a maior nação da época, porque tinha um homem de Deus que tinha uma palavra de sabedoria. Eu declaro sobre a comunidade Avivamento em Cristo Sapopemba, homens e mulheres de Deus com a palavra de sabedoria que vão dar direção. Coloca para mim o outro slide, por favor, que eu já estou finalizando. Fica sobre os seus pés já. Tem mais um outro que eu mandei.
Aí a classificação dos dons, meus queridos, presta atenção. Os dons espirituais está aqui todos, os 9. Elocução tem a ver com Deus falar para o homem e o homem passar para a igreja. É uma elocução. Então Deus, quando Ele fala de forma profética, é porque Ele quer trazer algo para o povo dele. Deus usa alguém, e esse alguém traz algo profético, é uma direção para o futuro. Profecia, irmão, é sempre Deus mostrando o futuro, só que eu tenho que me posicionar hoje. Quando chegar esse futuro, nessa caminhada aqui, eu me portei de maneira correta, segundo a vontade de Deus. Elocução, variedade de língua. Quando Deus toma alguém, quando você fala em língua, irmão, você edifica a si mesmo. E nós precisamos ser edificados, ser fortalecidos, ser formados em Deus. Então fala em línguas, irmão. Busca esse dom. Se você não tem ainda, você precisa, porque ele edifica a gente. E uma coisa que nós cristãos precisamos é de edificação, porque vem muita coisa contra a gente, muita coisa. Vamos lá. Interpretação de língua. Deus usa alguém nas línguas, vem outro, interpreta, traz edificação para todo o corpo de Cristo. E aqui tem a ver com revelação, como eu falei, a palavra de sabedoria. Deus traz o conhecimento e aquela pessoa já dá uma palavra, uma direção, uma palavra de sabedoria. Palavra da ciência, de conhecimento. Deus traz o meu conhecimento, algo que você e Deus está passando, e eu trago para testificar sua fé, e você se fortalece em Deus. Discernimento de espírito. É um tempo de nós discernirmos os espíritos, porque a gente acha que é só demônio. Irmão, tem espírito que não vai se manifestar em ninguém. Tem espírito que vai se manifestar, e no nome de Jesus nós impomos as mãos e expulsamos. Mas tem espírito que não se manifesta, ele traz confusão. Tem espírito que traz medo, tem espírito que traz engano, tem espírito que traz dúvida. Se nós discernirmos os espíritos, nós vamos saber combater com as armas espirituais. É dom, está liberado para mim e para você. Poder, na área do poder, fé, irmão, existe uma fé sobrenatural que nós precisamos ter. É aquela fé que não tem dúvida. Não é o que eu estou vivendo, não é à vista, mas é aquilo que eu sei que vai acontecer, de acordo com o que Deus falou. Poder de curar, poder de milagres, está liberado, a gente impor as mãos das pessoas e ser curado na hora. Levantar de cadeira de roda, está liberado, irmão. Agora nós temos que buscar, e essa busca tem um preço a se pagar. Eu tenho que desejar os dons, Jefferson. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer. E o dom de milagres. Eu quero orar com você, porque essa noite o Senhor falou conosco. Fluir no Espírito 2024 tem a ver com solucionar problemas. Tem a ver com você viver a palavra, a verdade, ser conduzido pelo Espírito, ter os dons espirituais. E nós vamos orar, levante suas mãos, porque você pode receber algum desses dons agora, ou todos eles, eu não sei. Depende da sua fé, do seu entendimento, depende de como você acredita nisso, de como você quer, de como você deseja. Muitas pessoas vão ser batizadas hoje no Espírito Santo. Muitas pessoas vão falar em línguas. Levante suas mãos, eu quero orar com você, Deus amado, Deus querido. Em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua noiva, Senhor. Senhor, nós como igreja, nós queremos fazer a tua obra. Nós como igreja queremos dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Senhor, nós precisamos da tua direção, nós dependemos da tua palavra, nós precisamos dos dons espirituais. Em nome de Jesus, Pai, segundo a fé de cada um, segundo a intenção, o desejo de cada um, libera dons essa noite, libera dons essa noite, libera, meu Deus, em nome de Jesus. Aquele que fala em línguas, fale, porque você edifica a si mesmo. Aquele que não fala, começa a glorificar, abre a sua boca, porque você vai falar hoje. É liberado hoje sobre a sua vida. Nós precisamos dos dons espirituais. Isso. Ora elaba, suribica labadarabahas. Oraba, suribica dalamandarahas. Oradabadas. Adore, glorifica, fale em línguas. Existe um ambiente profético neste lugar. Esse é um bom lugar, uma boa noite para ter cura. É uma boa noite para receber dons. É uma boa noite para ter uma visão do céu. É uma boa noite para ter uma revelação do próprio Deus. Em nome de Jesus.
Adore, adore a Jesus, adore a Jesus. Esse ano nós vamos fluir em Deus. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Quero fazer um convite para você. Vai solando isso. Quero fazer um convite para você. Um convite, o melhor convite das nossas vidas. Um convite que um dia me alcançou, que um dia alcançou muitos aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo novo. Mas para nós vivermos tudo isso que foi ministrado, meus queridos, precisa de uma decisão. É uma decisão pessoal, individual, uma escolha nossa. Eu quero fazer o convite, se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, nesse dia que Deus preparou, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você por algum motivo se afastou, hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama para viver um novo tempo. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer voltar para Jesus, sai do seu lugar agora. Vem aqui. O Espírito Santo falou ao seu coração. O Espírito Santo falou ao seu coração. Vem aqui na frente, vem. Vem que nós vamos orar por você. Nós como igreja vamos declarar a salvação. A obra da cruz está disponível para você. Jesus se entregou por mim e por você. Você que ainda não aceitou a Jesus, sai do seu lugar e vem agora aceitar Jesus, meu querido. Não perca tempo. Você que conhece essa pessoa, fala com ela, faz o convite, traz ela. É noite de salvação, meus queridos. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar, Jesus quer salvar. Se tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus. Temos alguém para Jesus essa noite? Amém. Que você tenha uma nova oportunidade. Eu quero orar aqui pelo mês de março. Nós vamos orar pelo mês de março. Declarar sobre o mês de março as bênçãos do Senhor, a direção de Deus, o fluir do Espírito. Vem, levante suas mãos, vamos orar pelo mês de março. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar aqui diante do Senhor, meu Pai, o mês de março. Todos os dias do mês de março, nós declaramos em nome de Jesus, vai ser um mês tão abençoado, tão próspero. Vai ser um mês onde nós vamos estar sensíveis à Tua voz. Nós vamos estar íntimos do Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor em todas as áreas. Eu declaro a Tua bênção na vida da Tua igreja. Que esse mês de março possa ser o melhor março da vida dos Teus filhos. Nós declaramos a paz, a saúde, a prosperidade. Nós declaramos o senhorio de Jesus Cristo. Nós declaramos o governo do Senhor sobre o mês de março, um mês onde nós vamos fluir no Espírito, onde a igreja vai avançar, onde os projetos ministeriais, pessoais vão ser concretizados, vão ter êxitos, porque o Senhor estará neles. Eu abençoo em nome de Jesus o mês de março. Se você crê, aplauda Jesus. Aleluias. Meu irmão, saia daqui essa noite com essa palavra profética sobre a sua vida, no seu coração.
para que você possa viver os milagres de Deus sobre a sua vida, mas você precisa verdadeiramente entender todo esse propósito de Deus sobre as nossas vidas e crer verdadeiramente, porque Deus irá fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer na minha e na sua vida. Essa certeza você pode sair daqui e ter essa certeza, porque Deus não é devedor de ninguém. Receba essa palavra profética do nosso irmão, do nosso pastor Luiz aqui sobre a sua vida, meu irmão. Receba. E você que se tremeu aí, quis aceitar Jesus, quiser vir aqui para receber uma oração, vem, dá tempo ainda, não perca tempo. E nós vamos para uma parte muito importante também, que é os dízimos e as ofertas, que é algo que nós temos que entender, e já entendemos que faz parte das nossas vidas, porque como disse aqui, é a palavra de Deus, não é eu que estou falando, não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. E eu vou ler lá em 2 Coríntios, os 6 e o 7, no capítulo 9, o versículo 6 e 7, que diz o quê? E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá e quem dá com alegria. E a alegria faz parte da nossa vida, por mais tribulâncias que a gente possa ter no nosso dia a dia, mas a alegria tem que estar no nosso rosto todos os dias, porque Jesus é a alegria. Então que você venha entender que o dízimo e a oferta é algo importante para a casa do Senhor, mas é mais importante para as nossas vidas, porque nós estamos cumprindo um mandamento de Deus. Que nós venhamos entender essa noite. Estamos no mês de janeiro, esse culto foi do mês de março, mas que nós venhamos todos os meses cumprir e fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria que agora você pegasse sua oferta, seu dízimo. Quem não fez o dízimo do 13º, quiser fazer, pode fazer. O dos R$50 que foi da ceia também, se quiser fazer, pode fazer, fica à vontade, para ser bênção para as nossas vidas, amém? Pega aí, levanta alto, mesmo você que não tem, levanta sua mão alta, com fé, falando, eu vou dizimar e ofertar na casa do Senhor. Levanta sua mão com fé, meu irmão, porque isso é sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua vida financeira. Isso é uma verdade. Senhor Deus, seu Pai, aqui está, Pai, a tua igreja, Pai, os teus filhos, Pai, e eles estão, Pai, com o coração aquebrantado, Pai, cheio da vontade, Pai, da vontade da tua palavra, do seu conhecimento, do seu entendimento, Pai, que o Senhor traga, Pai, sobre a vida de cada filho seu, Pai, que aqui está hoje, Pai, prosperidade,